A partir de agora, a TV JG apresenta Mostrando Fatos com Abádio Lopes. Bem, amigos, nós estamos de volta aos estúdios de TV JG, recebendo hoje, uma vez mais, o professor, o mestre, o nosso amigo Armindo da Cunha. Nesses momentos atabalhoados pelo mundo afora, onde o clima tem exigido sabedoria, conhecimento e trazendo para o ser humano grandes desafios. Momentos de chuvas, alagamentos, tragédias. Quando vem a seca, queimadas e também destruição. Ao meu lado, o mestre Armindo Cunha, uma pessoa de pleno conhecimento no tocante ao assunto meio ambiente. Falando da região de Araguari, falando da nossa terra, nós vamos hoje ter o prazer de saber um pouco mais desse trajeto natural da natureza, principalmente em nossa região, contado pelo mestre Armindo Cunha. Professor, seja bem-vindo. Boa noite, Abádio. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui no estúdio da TV JG, meu querido amigo João Guimarães Cacheta. E quando você disse a respeito dessas alterações do clima, esse comportamento desviante das pessoas, comportamento agressivo, tudo isso tem a ver com essa relação do período em que estamos vivendo. E muito especialmente até da nossa cidade, Araguari. Nós que aqui em Araguari tivemos a oportunidade de ver geada em 1950. Caía geada. A cidade ventava muito. Ganhou até o apelido de ventania. Então nós tínhamos um clima totalmente diferenciado. Isso porque nossa cidade, apesar de tudo, está numa posição privilegiada em relação à altitude, em relação ao nível do mar. Nós estamos aqui de 980 metros a 1.100 metros de altitude. Então, é um ponto onde o nosso clima, ele é um clima tranquilo, ameno, porém, o que Araguari sofreu com os desmatamentos, e não é só a cidade de Araguari, porém todo o planeta está vivendo isso, como a própria Amazônia está sendo devastada, mas Araguari era uma cidade de mata virgem. E hoje o que sobrou é apenas o Bosque João Kennedy, que é o pulmão da cidade. Mas, voltando a esses primórdios do início de Araguari, nós aqui lembramos de uma história que eu li a respeito do senhor Antônio de Rezende da Costa, que também recebeu a alcunha de Major do Córrego Fundo. E essa alcunha se deu exatamente pelo o córrego do Fundão, que nascia na região ali do Desamparo, né? E corria para o rio Araguari. Esse mesmo Fundão
que nós conhecemos hoje. Onde tem a Capela do Fundão. Essa semana passada eu assisti uma entrevista do prefeito Renato, juntamente com mais alguns moradores lá da Capela do Fundão, que está merecendo inclusive uma reforma na capela. Ela está com o tempo deteriorada, né? Nós vamos fazer o prefeito prometeu uma revitalização da Capela do Fundão. E essa alcunha de Major do Córrego Fundo, dado ao senhor Antônio de Rezende da Costa, ele era de Araxá e recebeu a missão de distribuir as capitanias ou as sesmarias do nosso município. E essa sesmaria do Fundão ele mesmo ficou com ela. Outra sesmaria, como a da Pedra Preta, aqui também conhecido como Ponte Preta, foi repassada ao primeiro prefeito de Araguari, José Rodrigues da Cunha, que administrou nossa cidade de 1884 a 1887. E outras sesmarias que foram distribuídas, inclusive meu avô, João Ferreira da Cunha, também recebeu uma sesmaria aqui na região do Baru, perto de Cascalho Rico. Baru. Naquela época, nós tínhamos aqui o volume de água do córrego Brejo Alegre. Era um volume de água quase igual o Ribeirão do Jordão. Ele nascia exatamente onde hoje é a Chácara Sinhazinha, correndo até o Jordão e desaguando no Paranaíba. E ali no Desamparo nascia o Córrego Fundo, que deu alcunha de Major do Córrego Fundo ao senhor Antônio Rezende da Costa, e que vai desaguar no rio Araguari. Então é curioso o divisor de água que existe ali. Toda a água que nascia na região da Chácara Sinhazinha, corre em direção ao Paranaíba. E a água que nasce ali do Desamparo corre em direção ao rio Araguari. E pouca gente sabe de outro córrego caudaloso que existiu na década de 30, 40, e que nascia aqui no trevo da BR-50, descia pela Rua Coromandel e virava aqui na Rua Abolição. Passava ali ao lado onde era aquela empresa Agrofértil, passava por dentro onde hoje é o frigorífico Fava, o frigorífico Avante, e ia desaguar lá naquele brejo onde hoje é o Clube Recreativo Araguarino. Esse córrego também desapareceu do mapa, em virtude dos desmatamentos e também do crescimento que teve a cidade, especialmente aqui no bairro Amorim, bairro Novo Horizonte. Inclusive ali no bairro Novo Horizonte tinha outra grande nascente, corria outro córrego que ia em direção ao Pissarrão. Também secou. Ali naquela região denominada Morada do Sol. Morada do Sol. E restou apenas a famosa Lagoa Seca, sabe? Que deu nome ao bairro, inicialmente ao bairro Novo Horizonte, era bairro Lagoa Seca. Anterior, isso mesmo. O nome anterior. Então essa riqueza de água que tinha em Araguari, formando esses veios caudalosos, como o Córrego dos Damas, que eu acabei de citar, o Córrego do Brejo Alegre, o Córrego Fundo, o Manancial das Araras,
que corre formando o Rio das Araras, também caindo lá no Paranaíba. Araguari tem uma riqueza no subsolo muito grande de água. Água puríssima, mineral, cristalina. Tanto é que nós, araguarinos, temos o privilégio de usufruir dessa água mineral natural que é extraída de poços artesianos. Enquanto outras cidades são água tratada, com cloro, muito cloro, e muitas vezes não tão natural e tão pura quanto a nossa água mineral. Nós aqui lavamos calçada com água mineral. É um privilégio e uma riqueza para Araguari. Uma riqueza de tamanha envergadura que as pessoas às vezes não dão conta em referência a esse valor. É verdade. Quando você se refere a esses córregos, inclusive esse aqui que nascia ali na Coringa Veículos, Coringa Veículos, exatamente. E cortava aqui o bairro Amorim, e que o fim dele, ele caía lá na região do... E caía no córrego Brejo Alegre, onde hoje o clube é criativo. As pessoas, professor Armindo, talvez não saibam, ali, por exemplo, na Mauá, antiga Mauá, né? E hoje Raul José de Belém. Raul José de Belém. Ali tem, vamos falar assim no termo popular, ali tem aquela grota. E na sua época de jovem infância, você se deparou ali foi uma trompa d'água que eles falam? Abádio, foi Nos fale desse detalhe. Muito boa a sua lembrança. Para quem conhece aquele local, chamam até de desbarrancado. Desbarrancado. Né? Desbarrancado. Naquela época, em 1956, eu tinha 8 anos de idade. Era um dia de domingo, 8 horas da manhã, fazendo uma caminhada, eu e meu pai. Meu pai tinha sofrido um acidente cerebral, então ele ficou paralítico, e a caminhada era arrastando a perna e segurando o meu ombro. E eu, ainda criança, e nós descemos pela Rua Mauá. Na época chamava Rua Mauá. Rua Mauá. E era a entrada principal da cidade também, porque a Geraldo Teodoro da Silva passou a ser a entrada principal em 1962, quando foi construído a BR-50. Mas a Rua Mauá era a entrada principal de Araguari. E nós estávamos caminhando ali nesse domingo de manhã, e quando aproximamos ali daquela região do famoso desbarrancado, eu e meu pai escutamos um estrondo. Nós estávamos basicamente a 200, 300 metros do local. Ali depois tinha a chácara do Raul Belém, né? Do José Raul de Belém, a chácara do Dr. Álvaro, que era topógrafo. Né? Então, esse estrondo foi uma bomba d'água, eles chamavam isso de bomba d'água. Acontece que quando nós olhamos, aquela bomba d'água veio em forma de um turbilhão enorme, trazendo água e lama até na divisa da Rua Mauá. Quem quiser hoje pode ir lá ver em loco como ficou aquela área toda do desbarrancado. E foi uma bomba d'água, uma coisa tremenda e terrível de se ver. Isso foi questão de minutos? Foi questão de minutos. Talvez não durou 5 minutos. Talvez não durou esse tempo. E aí correu aquele lamaçal todo em direção aonde hoje é o frigorífico Fava. Fava. Ou Avante, né? Isso. Onde matava cavalo.
desceu aquele mar de lama. E uma coisa que ficou na minha memória, que bem próximo à Rua Mauá, tinha uma única casa de um cômodo só, onde morava uma senhora, que era benzedeira, as pessoas iam lá para se benzer. Essa pequena casa ficou lá no núcleo, e lá tem esse núcleo até hoje. Está lá a marca. A bomba d'água contornou a casa dela, levou toda aquela lama com água para aquela região do Fava, e a casa ficou intacta com a senhora lá dentro. Foi uma coisa impressionante. Meu pai ficou muito surpreso com essa situação, porque ele era um dos colaboradores com cesta para essa senhora. Ele era vicentino e muito caridoso, gostava de distribuir cestas, e a gente sempre ia na casa dela. E eu, ainda criança, eu tinha 8 anos, eu fiquei impressionado com a situação. E está lá até hoje as marcas para quem quiser assistir. Isso, na realidade, exatamente era o leito do Córrego dos Damas, que nascia aqui no Trevo. Na realidade, foi um milagre, né? Um milagre que aconteceu. Então, essa história é muito curiosa e muito interessante. Esse bate-papo nosso sempre é muito rico pelo seu vasto conhecimento, e nós temos mostrado esses assuntos que aqui tratamos aí para as pessoas mais jovens, para os professores, porque realmente é muito rico de conteúdo. São situações que pouca gente ficam sabendo da história, né? Essa história que a história não te contou. As pessoas, Armindo, daquela época, você como uma historiadora, pessoa que viveu aqui na cidade de Araguari, entre as famílias, como que isso era visto, esses acontecimentos, dentro da sociedade, naquela época? Araguari, naquela década de 50, apesar de já ser uma cidade conhecida como cidade populosa, já tinha em torno de 45, 50 mil habitantes nessa década de 50, era uma grande cidade, Araguari. Nós já tivemos a oportunidade de colocar aqui essa história dos anos de ouro da nossa cidade. Então, o povo ficava muito surpreso com alguns fatos que ocorriam. Me lembro que nesse mesmo ano, em 1956, passava por Araguari o cometa Halley. Era 6 horas da tarde, ele cruzou o céu da cidade. Também foi outra coisa que para muita gente era assustador. E foi a coisa mais linda. Eu estava sentado na porta da minha casa, ali na Rua Mauá, quando o cometa Halley passou. A impressão que tinha é que ele passava muito perto da gente. Claro que ele estava numa altura enorme. Isso também foi uma situação curiosa. Um momento marcante, chamou né? atenção, um momento marcante, né, em nossa cidade. Muito bem. Meu amigo, minha amiga, a gente poderia ficar aqui dias e dias conversando com o professor Armindo da Cunha, referente a essa riqueza de conteúdo, de conhecimento que esse ser humano possui, e que muitos nos perguntam, né? Como é que você, professor, eu gostaria que você até desse uma palhinha sobre isso. As pessoas nos perguntam, de onde vem essa inspiração, esse poder de você gravar a data, o dia, a época em sua memória? Como que é isso? Olha, primeiro eu fui professor na área de controle da mente
Então, existem técnicas que a gente utiliza para desenvolver a chamada memória permanente. Nós sabemos que nós temos duas memórias. A memória momentânea, que é a do aprendizado do externo para dentro, e a memória permanente, que fica gravado no supraconsciente, na chamada mente psíquica. E você sabe que o ser humano utiliza 97% da memória racional, da memória atual, da memória presente, e apenas 3% da memória psíquica, que é a memória permanente. Então, tudo é uma questão de treinamento. E outra, eu sempre tive a curiosidade de pesquisar, de ler, principalmente sobre nossa cidade, nossa origem, né? Inclusive, quando se fala Araguari, as pessoas falam que o nome Araguari foi dado em virtude dos periquitinhos que tinha aqui, mas, na verdade, o nome foi dado até por um parente do senhor Antônio Rezende da Costa, Major Córrego Fundo, que era deputado em Belo Horizonte na época. E o nome foi a junção de ar, devido à nossa altitude, o ar puro, e Araguari era conhecido como ventania, a água, em função da nossa água cristalina, e ri, porque povoado aqui do córrego Brejo Alegre era um pessoal muito risonho. Então Araguari se tornou, e até hoje, conhecido como Cidade Sorriso, povo alegre, povo satisfeito. Então, ar, água e ri. E essa questão advém de muitas pesquisas, muitos estudos. Eu fui sócio proprietário do Jornal de Araguari, num período em que eu pesquisava muito para divulgar matérias, por exemplo. E eu não sei nem se você sabe, mas eu fui presidente do Conselho da Associação Mineira de Jornalismo, juntamente com aquele que foi candidato a senador e que era repórter da Globo, era lá de Barbacena, tinha o jornal, Hélio Costa. Muito famoso, ele foi correspondente nos Estados Unidos. Então nós tivemos uma convenção de jornalismo lá em Sete Lagoas, e foi no dia da eleição para a presidência da Associação Mineira de Jornalistas. E eu fui eleito presidente do conselho juntamente com Hélio Costa. E durante um ano nós fomos dirigentes nessa área do conselho. Inclusive, nessa mesma época, isso foi em 91, que eu mais o Luiz tinha o Jornal de Araguari. Mas antes disso, em 86, quando eu assumi a Secretaria de Obra a convite do Neito, eu fui convidado a participar também de um curso em Sete Lagoas de gestão ambiental. E foi um período importante, porque o bosque, João Kennedy, era da minha responsabilidade. E o bosque estava sendo atacado por cupins. Cupins formavam aqueles cacurutos nas copas das árvores e estavam matando o bosque. Então nós tivemos o privilégio de, na época, assumir essa questão. Trouxemos aqui uns biólogos de Belo Horizonte que, com a aplicação de certa fungicida que exterminou os cupins, nós pudemos basicamente falar que salvamos o bosque. Porém, depois veio a questão das formigas, grandes formigueiros. Também. Você sabe dessa história. Também. E que hoje está acontecendo lá no bosque. E se não for cuidado, haverá também mortes de árvores por esse descuidado, né? Então a administração tem que ficar atenta a isso, porque ali é o pulmão de Araguari, Bosque João Kennedy. Eu ainda comentei hoje com o meu amigo João Cacheta, um cidadão que criticava o porquê do nome João Kennedy,
americano. E talvez ele não saiba. Mas a verba para cercar o bosque veio dos Estados Unidos na administração de John Kennedy, em 1962. Então, por isso, recebeu o nome de Bosque John Kennedy, com toda a honra, eu acho muito merecido. De repente a pessoa critica sem saber a verdadeira história, né? Os acontecimentos daquela época. Quero agradecer você, mais uma vez, pelo carinho de sempre, dizendo a você, aqui nós mostramos os fatos. Muito obrigado.